Olá, quarto ano. Hoje, quinta-feira, dia 27 de maio, né? Estamos chegando já no finalzinho do mês. Estamos aqui para a nossa aula da disciplina de História. Então, vocês vão precisar do livro, tá certo? Na aula passada, nós fizemos uma revisão, né, sobre... Nós fizemos uma revisão, né, sobre os conteúdos que iriam constar na atividade avaliativa de História. E hoje nós vamos ver dois conteúdos que não são difíceis. Um deles, inclusive, a gente já estudou, só que a gente estudou de uma forma geral, que estava lá logo no início do livro de vocês, tá certo? Então, hoje, a gente vai ver, só botar aqui a página, os primeiros povos nômades do Brasil. Só para a gente poder relembrar o que eram as pessoas que eram chamadas de nômades. Nômades eram aquelas pessoas que elas não tinham moradia fixa. Então, elas ficavam em um determinado local e elas plantavam, né, elas utilizavam, né, as coisas da natureza. Mas elas ficavam nesse local quando os recursos da natureza que elas utilizavam acabavam, elas saíam para outros locais, né, para poder tentar uma sobrevivência melhor, né? Então, desde o início, né, da humanidade, na verdade, as pessoas elas sempre quiseram morar perto dos rios, né? Que a gente sabe que a água é indispensável, a água é essencial para a nossa sobrevivência. Então, hoje em dia nós temos abastecimento de água, né? A água chega até as nossas casas por meio das encanações. Mas antigamente os nômades, né, as pessoas, elas não tinham isso. Então elas iam para perto de um rio, né? Se esse rio secasse, elas iam procurar outro local. Elas iam para um lugar que o solo fosse fértil, que elas pudessem, né, plantar. Quando esse solo ficava ruim, ou quando a colheita, né, de frutos daquele local acabava, então elas iam para outros lugares. Elas faziam as casas com materiais que não eram duráveis, né? Materiais que eles achavam na natureza, madeira, né, palha. Então, tinha uma certa validade esses materiais, né? Porque levava sol, levava chuva. Então, as pessoas, depois, elas passaram a construir moradias mais duráveis, elas começaram a utilizar pedra, né? E outros materiais mais resistentes, então elas começaram a se fixar, né? Que é o que a gente chama hoje em dia de sedentários. Nós somos sedentários porque nós temos uma moradia fixa, né? A gente hoje não está no local e amanhã a gente vai estar em outro, né? Então, sedentários são aquelas pessoas que têm um local fixo para viver, né? Ela não fica saindo de canto em canto para poder procurar uma forma melhor de sobrevivência, não, tá certo? E uma coisa interessante que vocês encontram aí na página 44, vocês estão vendo que tem alguns desenhos. Aqui, ó, deixa eu aproximar aqui, né? Esses desenhos representam algumas pinturas rupestres, que inclusive tinha uma questão sobre isso na atividade avaliativa de vocês, eu só não me lembro qual é o número do quesito. E as pinturas rupestres eram as escritas das paredes das cavernas, né? Os primeiros pré-históricos, eles representavam tudo por meio desses desenhos, tá? E assim, é bem diferente. Hoje em dia nós utilizamos as letras, né, para poder escrever algo. E nessa época não, nessa época eles faziam diferentes desenhos, né? Então tinha desenhos que eles representavam lutas, tinha desenhos que eles representavam a caça,
Então, os historiadores, através desses desenhos, né, isso aí foi um longo tempo de estudo, isso não aconteceu em um ano, em 2 anos, então foi um longo tempo de estudo, eles começaram a observar, né, a pesquisar, e para poder entender como essas pessoas viviam no passado. Então, eles observaram que elas utilizavam para plantar, estudaram bem, né, esse desenho para poder compreender, né? Então, aqui, ó, nós temos uma representação dos nômades. A gente está vendo que tem um grande espaço aí, né, com os recursos da natureza. Tem os animais, tem aqui algumas plantas, né, poucas, mas tem. Então, ó, eles estão aqui, né, com as lanças, com as armas. Por quê? Nessa época aí, os nômades, eles tinham que caçar para se eles quisessem se alimentar. Então, eles caçavam, eles, além disso, além da caça, né, eles também plantavam, né, para poder coletar esses frutos. Então, tinha a época da colheita, certo? Então, era assim, né, eles disputavam mesmo. E uma certa parte desses nômades comiam a carne dos animais crua, porque teve um determinado tempo da nossa história, a gente já falou sobre isso, que as pessoas elas ainda não tinham feito a descoberta do fogo. Então, não tinha como assar essa carne, né? Então, elas comiam desse mesmo jeito aí, né? Tiravam, né? E começavam a comer, certo? E antigamente, logo no texto aí da 44, tem dizendo assim: os primeiros povos nômades de que se tem notícia no Brasil viviam num território cuja fauna e flora eram completamente diferentes das atuais. Isso porque o clima era diferente, chegando a ser bastante seco e frio. Por isso, a vegetação era predominantemente de campos, cerrados e caatinga. Nesse período, havia mastodontes, tatus gigantes do tamanho de um carro pequeno, preguiças gigantes que possuíam o tamanho de elefantes, que não se dependuravam em árvores, e etc., que eram caçados por esses povos para que pudessem se alimentar. Depois veio um período com seca ainda maior. Foi quando os animais de grande porte foram se extinguindo, porque não conseguiam se adaptar. Esses povos eram nômades, ou seja, não se fixavam num único local. Ora utilizavam cavernas como abrigos temporários, ora construíam tendas com madeiras e cobertura de pele de animais em campo. Alimentavam-se da coleta de frutos e da caça de animais. Há indícios de que esses povos utilizavam instrumentos rudimentares, feitos com pedra, para realizar diversas ações, como cortar, raspar e bater. Então, veja só. Vocês já imaginaram um tatu do tamanho de um carro? Existia, né? Esses animais, eles eram... Hoje em dia, os tatus que a gente conhece são bem menores, né? Mas eles eram do tamanho de um carro. Então, imagina o tatu do tamanho de um carro. Um bicho preguiça do tamanho de um elefante. Então, por isso que esse bicho preguiça, na época, ele não conseguia se pendurar nas árvores, né? Por conta do seu tamanho também e por conta do seu peso. Certo? Então, aqui, ó, cavernas, né? Para quem tem curiosidade, né? De saber. Então, se você colocar no YouTube, cavernas, então vai aparecer vídeos, né? Com as cavernas por dentro, como elas são por fora, tá? Então, elas têm essa formação, né? Pedras e tudo mais. Então, elas se abrigavam nessas cavernas, né? Do sol, do frio, da chuva também. Era o lugar que eles tinham, né? Já que eles não tinham casa como nós temos, né? E eles pegavam esses animais mesmo, grandes, para poder se alimentar, né? Aí você imagina como era difícil, né? Porque você poder caçar um animal desse tamanho, né? As tendas, né, de madeira e cobertura de pele de animais, né? Essa pele ela servia como
uma proteção, né, contra a umidade, né, e tudo mais. A coleta, né, que eles utilizavam é a agricultura, que até nós já falamos, acho que foi nas primeiras aulas. A agricultura, ela é considerada por muitos historiadores como a maior descoberta, a maior invenção da humanidade. Porque o ser humano, ele passou a descobrir que se ele sempre plantasse, nunca iria faltar alimento para ele, né? Então, as pessoas sabiam que tinham que plantar, tinham que esperar um tempo, tinha o tempo da colheita, né, que era o tempo da safra, então era bem assim, né? Bem os instrumentos de pedra que eles faziam, inclusive faziam armas também com pedras, né, com madeira, com o que eles achavam para poder caçar esses animais, tá? A gente sabe, né, que pelo tamanho não era uma coisa assim tão fácil, né, deles fazerem. Então, na página 45, continuando, tem assim: no Brasil, os vestígios mais antigos desses povos estão localizados nos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. É possível encontrar em cavernas milhares de pinturas rupestres, feitas com tinta obtida pela mistura de óxido de ferro, cera de ouvido, etc. Acredita-se que essas pinturas rupestres tinham para esses povos um significado mágico e religioso, para que o alimento não faltasse quando saíssem para caçar e pescar, pois há, predominantemente, figuras de animais quadrúpedes, aves, répteis e, em menor quantidade, peixes. Pintavam com dedos e pincéis feitos com fibras e espinhos. Para os traços mais finos. Além desses, há também os homens de Lagoa Santa, cujos vestígios foram encontrados em grutas situadas na Lapa Nova do Maquiné, na região de Lagoa Santa, próximo ao Rio das Velhas, em Minas Gerais. Essas pinturas nos dão preciosas informações de como era a vida cotidiana desses humanos. Nos Campos do Sul, há vestígios de existência de homens de umbu. Tratava-se de um povo caçador, que inclusive utilizava a boleadeira, espécie de arma com 2 ou 3 bolas amarradas por uma tira de couro, e que, quando utilizada por uma pessoa hábil, prendia as pernas do animal e o arco e flecha. Né? Já nas florestas do sul também havia os homens de Humaitá. Era um grupo diferente porque não conhecia o arco e flecha. Alimentava-se de frutos silvestres e não tinha tanta habilidade como os homens de Umbu, seus vizinhos. Certo? Então, esses vestígios, né, nós estamos vendo aqui as ruínas, né, de cavernas. Então, aqui em Pernambuco, nós temos Buíque, né, um município do interior de Pernambuco, que lá a gente encontra muitas pinturas rupestres. Eu já tive a oportunidade de ir e realmente é muito interessante, né? Tem as pedras lá, tem a pedra do cachorro, pedra do elefante. Então, cada pedra daquela tem um significado, né? São rochas imensas, né? Tem muitas pinturas, então é bem legal da gente conhecer esses sítios arqueológicos, né? Que é onde tem essas pinturas rupestres, esses ambientes antigos, né? Olha aí, ó, um exemplo de pintura rupestre, né? Então, as pessoas antigamente, eles utilizavam, era o que eles tinham, cera de ouvido, eles também utilizavam sangue de animal para poder pintar, né? Para servir como a tinta. Eles também utilizavam os dedos para pintar, então depois eles foram vendo que os desenhos precisavam de detalhes mais finos, aí foi quando eles começaram a utilizar carvão, pedaços de ossos de animais, utilizaram espinhos, né, que a gente viu no texto também. Então, eles começaram a pensar nesses detalhes que antes eles não pensavam. E na página 49, daqui a pouco a gente vai fazer a atividade, tá certo? Está falando sobre a formação do povo brasileiro.
né? O povo brasileiro, a gente já viu, inclusive em geografia, né, que o nosso país, ele passou, né, por um forte processo de miscigenação, né, que é o que? A mistura de etnias, mistura de povos, né? Primeiro, quem estava aqui? O indígena. Depois veio o europeu, o português, conhecido também como homens brancos, para poder explorar as nossas riquezas. E depois vieram os africanos, né, que eram os negros, eles foram trazidos de forma forçada para poder trabalhar no Brasil. E eles trabalharam nas lavouras, trabalharam na mineração, né? E esses três grupos, eles são a base da nossa formação, né? O indígena, o branco e o negro, eles são os três grupos que são a base, tá? Para a formação desses povos, né? Da nossa população. É por isso que nós vemos na sociedade pessoas bem diferentes. Algumas têm até algumas características parecidas, né? Mas temos pessoas com vários tons de pele, com vários formatos de olhos, né? Então, tudo isso é graças a esse povo. A nossa cultura, né, é bem diversificada, né? Aí na página 49, vocês têm, ó, que é o que a gente chama, né, o negro, o branco e o indígena, a gente diz que são as matrizes, né, são a base da formação da nossa população. Aí vocês encontram, né, o que é que né, cada raça, cada etnia dessa, né, o branco e o indígena, né, ele ficou um mestiço, que ele é chamado de caboclo ou mameluco. O branco com o negro, ele também, né, tem outra denominação, tem o negro com o indígena também, certo? Então, o que a gente sabe, o que a gente pode afirmar é que a gente não, aqui no Brasil não existe uma raça pura, né? Tem muitas pessoas que têm preconceito e não se assumem, né? Diz assim, ah, mas eu não me pareço com aquela pessoa, não. Aquela pessoa tem um tom de pele diferente, mas nós temos o sangue de todo mundo, né? Então, a gente não pode negar as nossas origens, tá certo? Mesmo que você tenha um tom de pele mais escuro, um tom de pele mais claro, né? Então, a gente precisa aceitar, né, que nós somos miscigenados. Não existe esse processo de raça superior, raça inferior, não. Cada uma dessas raças deu a sua colaboração para a formação do nosso povo, certo? Aí continua na página 50, falando sobre isso. Aí vocês têm lá no quarto parágrafo da página 50, tem assim. No censo de 2010, o total de nossos habitantes, 47,7%, quase metade da população, classificou-se como branco. Cerca de 43,1% como pardo, 7,6% como negro, 1,14% como amarelo e 0,4% como indígena, né? Então, a gente vê, né, que infelizmente ainda existe essa questão do preconceito. As pessoas, elas ainda não se aceitam, né, como sendo essa mistura, né, todas as etnias, certo? E vou mostrar aqui outra coisa para vocês. O nosso país, ele também passou por uma época em que teve um processo chamado de imigração, né? Então, muitas pessoas vieram de outros países para poder trabalhar aqui no Brasil, né? Porque principalmente na época do café, né? Porque tinha uma grande propaganda do nosso país dizendo que quem viesse o governo era terras para plantar, que as pessoas iam ter as melhores condições de vida. E as pessoas chegaram em nosso país e viram que não era essa maravilha toda que todo mundo falava, né? Então, muitos desses imigrantes foram ficando por aqui, então foram construindo suas famílias por aqui, também pelo Brasil. E além
dessas bases, né, dessa base, desses três povos que nós falamos, do branco, do indígena e do negro, tem também os imigrantes, né? Vieram para cá árabes, espanhóis, holandeses, italianos, árabes, japoneses. Então, tem um grande. Aqui em Pernambuco, quando a gente fala dos japoneses, né, que a gente fala dos orientais, são os japoneses, os coreanos, são os exemplos. Aqui em Pernambuco, nós temos uma parte do comércio, né, do centro do Recife, que a gente vê nessas pessoas, esses orientais. Mas tem um bairro em São Paulo, que é o bairro da Liberdade, lá tudo é voltado à cultura oriental. Né? Então, aqui em Pernambuco, eles ainda não têm assim tanta força como em São Paulo, né? Que eles têm um bairro, né, para eles, né? Assim, em homenagem a eles. Né? É, então, a gente vai fazer, vou mostrar para vocês aí, ó, os indígenas, certo? As nossas bases, os brancos e os negros, certo? Então, esses três povos foram a nossa base. Depois foram chegando os imigrantes para cá, né? Então, a gente vai fazer primeiro a página 48, né? Página 48, nós temos assim. Segundo, explique o motivo pelo qual alguns dos animais da pré-história brasileira foram se extinguindo. Quando a gente fala extinguindo, é desaparecendo. O que foi que foi mudando para que eles desaparecessem? Né? Porque teve um grande período, né, mudou a temperatura, né, teve um grande período de estiagem, então vieram as secas. Você coloca, né, porque teve, né, eles não conseguiram se adaptar a essa seca, né, por conta da estiagem. Quando a gente fala em estiagem, é a falta de chuvas. Então, teve esse período, né? Os animais de grande porte foram extinguidos porque não conseguiram adaptar a seca de um período de estiagem. Né? Eles não conseguiram se adaptar. Deixa eu só arrastar aqui para cima. Aqui, ó. Pronto. Os animais de grande porte foram extinguidos porque não conseguiram se adaptar à seca de um período de estiagem. Né? E a gente sabe que aqui no Brasil tem algumas regiões, algumas partes, né? Inclusive aqui no Nordeste, que passam muito tempo sem chover. Então, esses animais, eles não conseguiram se adaptar a essa mudança de clima e eles foram sumindo, né? Foram entrando em extinção, tá? O terceiro tem assim: pesquise imagens de diversos instrumentos rudimentares feitos de pedra para realizar diferentes ações, como cortar, raspar e bater. Depois monte um mural com seus colegas na sala, né? Então, como vocês não estão na sala de aula, então não é possível vocês fazer, certo? Então, vocês não têm como fazer, né, esse mural na sala, tá? Quarto quesito tem: marque com um X ações realizadas pelos primeiros povos nômades do território brasileiro. A gente vai marcar apenas o que eles faziam. Fixavam-se num único local. Será que eles tinham um local específico para poderem ficar? Não, né? Utilizavam cavernas como abrigos temporários? Sim.
Terceira frase, não construíam tendas com madeiras e cobertura de pele de animais. Muito pelo contrário, né? Eles procuravam essas madeiras, as peles de animais para poder forrar, né? Para que eles pudessem se abrigar, né? Alimentavam-se da coleta de frutos? Sim, também. Caçavam animais para se alimentar? Sim, né? Nessa época aí, a gente viu, né, que como tinha representação em pequena quantidade dos peixes, então é possível que eles ainda não tivessem aquele hábito, né, da pesca. É só se tivesse um rio próximo, tudo, mas eles caçavam mais mesmo, né, animais grandes para poder. Então, ó, tá aí a correção do quarto, né? Frase 2, que é utilizavam cavernas como abrigos temporários. A frase 4, alimentavam-se da coleta de frutos. E a frase 5, caçavam animais para se alimentar. Certo? E agora, a gente vai fazer a página 52. Eu vou fazer com vocês porque tem uma parte dessa página 52 que vocês vão fazer após o vídeo, né? Porque tem algumas informações sobre a família de vocês. Então, muitas vezes o aluno assiste a aula, mas não tem nenhum parente por perto para poder perguntar. Então, depois vocês ficam mais à vontade para poder realizar essa pergunta, tá certo? Então, página 52 tem assim: escreva o nome dos grupos étnicos que formaram o povo brasileiro. A gente viu aquela base, não foi? Aqueles 3 grupos. Mas tiveram outros grupos, ó. Africanos, africanos, europeus, indígenas, espanhóis, árabes, japoneses e muitos outros. Africanos, europeus, indígenas, espanhóis, árabes, japoneses e muitos outros, certo? O segundo quesito vai ser a atividade de casa, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Tem assim: leia e escreva a resposta a cada uma das perguntas. Letra A. Sua família é descendente de qual grupo étnico? Aí você vai dizer se sua família, por exemplo, é descendente de africano, se é descendente de português, se é descendente de indígena, de árabe, de japonês, de italiano. Então você vai dizer, né? Então são informações que vocês precisam perguntar aos pais de vocês, caso vocês não saibam. Quais são as suas características físicas? Então você vai dizer, por exemplo, como é o seu cabelo, como é o seu tom de pele, como são os seus olhos, certo? 6. Suas características físicas se aproximam das características de qual etnia? Então, você vai dizer, né? Se é do indígena, se é do árabe, se é do alemão, se é do italiano. Então, você vai dizer. Certo? Que aqui no Brasil nós temos muitas descendências, tá? E lá embaixo, no terceiro quesito, tem assim: observe as imagens a seguir e escreva o nome do provável grupo étnico ao qual pertencem essas pessoas. Essa primeira, né, a gente observando é o quê? Você vai botar asiático, tá? Asiático, com S, tá? A segunda imagem tá bem fácil, né? Nós vemos muito nos livros. Indígena. Indígena. E essa outra imagem aí, que não é tão comum, a gente vê isso aqui no Brasil. Não é do quê? Árabe. Árabe.
quarta imagem é de um quê? Europeu. Europeu, certo? E a última imagem, africano, certo? Então, tá aqui, ó, a correção. Lembrando o segundo quesito é de casa, que eu acabei de ler, né? Então, ó, africano, indígena, árabe, europeu, asiático, indígena, árabe, europeu e africano, certo? Então, tá aí, lembrando, sempre pausem o vídeo para vocês fazerem a correção, já que a gente não pode deixar o vídeo, né, direto. E a atividade de casa, vocês têm as páginas, né, 46 e 47, certo? Então, vocês vão ler, né, a página 46 e 47, esse textinho aí, para que vocês, ó, possam fazer um desenho representando o que tem na leitura desse texto, tá certo? Então, vocês vão ler, ó, para poder fazer esse desenho aí na página 47. A 46 é só leitura. E a 52 são aquelas informações que vocês precisam perguntar, né, aos familiares de vocês sobre a descendência da sua família, tá certo? E hoje a gente fica por aqui. Espero vocês na próxima aula.